Próxima pergunta é do Paulo de Almada. Paulo diz o seguinte: muito prazer, Paulo. Muito obrigado pela pergunta. Andy gostaria de saber, nas relações das lésbicas, umas são passivas e outras ativas. Porque há lésbicas que são femininas, caso da Daniela Mercury, mas há aquelas que têm aspecto mais masculino. Por isso, fico curioso. Bem, creio que entendi a pergunta. Vamos ver se é isso. Se não é o que eu estou pensando, Paulo, depois tu me mandas, então, uma adenda ou um adendo corrigindo-me, tá bem? Parece-me que tu fazes relação entre ação ativa e ação passiva no ato sexual, não é? Não puseste aqui os versáteis, porque tem a questão das pessoas. Há pessoas que são só passivas, há pessoas que são só ativas, mas há as pessoas que são versáteis, que são passivos e ativos nas suas atividades sexuais. E tu relacionas a feminilidade à situação de passiva ou passivo e a masculinidade à condição de ativo. Não há nada mais mitológico e fantasioso do que esse estereótipo de que a masculinidade implica atividade. Então é muito comum as pessoas mergulhadas em preconceito veem dois homens e primeiro ficam perguntando qual será o que faz o papel de mulher, não é? Aí, além de estarem mergulhadas no preconceito, claro que não poderiam não estar mergulhadas na ignorância, porque onde há preconceito, há ignorância, desconhecimento, né? Se houvesse conhecimento, não haveria preconceito. Então, existem essas situações, né? Então, normalmente, em um casal, dois homens ficam ali vendo, observando qual será o mais feminino, para então supor que aquele faz o papel de mulher. Quer dizer, meu Deus, eu não sei nem como fazer uma analogia, né? Completamente ridícula esta relação. Não existe absolutamente relação nenhuma no que diz respeito, por exemplo, ao comportamento mais masculino de um homem em relação a um companheiro, por exemplo, um homem mais feminino, não é? E no caso de uma mulher, o fato de ela ser ativa ou passiva, ou o homem ser ativo ou passivo. Não existe relação absolutamente nenhuma, tá certo? Homens muito femininos são passivos ou ativos. Homens masculinos, muito másculos, são às vezes só passivos, versáteis, enfim, tá certo? Nenhuma relação existe, nenhuma mínima relação existe entre ser ativo e passivo com o fato de ser mais masculino ou mais feminino, certo? Tu dás o exemplo de uma mulher bem feminina, como a Daniela Mercury, e outras mulheres, por exemplo, que têm uma expressão mais masculina, né? Estás falando de mulheres lésbicas, né? A mesma coisa são homens. Tu vês claramente que alguns homens que nós sabemos, por exemplo, homens públicos, etc., são homossexuais, que tu só sabes, em princípio, com aquele estereótipo, como se o homossexual tivesse que ter alguma característica que o identificasse. Mas, às vezes, sim, existe um maneirismo, um modo, né, mais feminino, muitas vezes, que, entre aspas, delata
né, a orientação sexual do homem, mas isso é um número muito pequeno, né? A grande maioria não tem nenhum desses jeitos femininos e a maioria das mulheres não tem esse jeito masculino. Tanto é assim que a grande maioria dos homens que não tem esse trejeito feminino se escondem mais facilmente. Por isso que a grande maioria, os homens, né, é um número muito pequeno de homens gays e mulheres lésbicas assumidos ainda, mesmo em sociedades muito avançadas. Ainda a maioria deles está no armário. E às vezes passa a grande esmagadora maioria absolutamente inadvertidos, né? Porque não tem nenhum trejeito que os delate. Então, a minoria das pessoas gays, tanto mulheres e lésbicas, é que tem essa característica, no caso das mulheres um pouco mais masculina, no caso dos homens um pouco mais feminina. É a minoria, certo? Tanto que é uma coisa que as pessoas, eu vivo tendo, agora já isso não acontece mais, mas no começo, quando as pessoas me olhavam e por alguma razão descobriam, né, ou eu dizia, me perguntavam alguma coisa da minha esposa, então eu tinha que esclarecer, está se referindo ao meu esposo, né, ou algo assim, e às vezes tentavam elogiar-me, né? Mas olha, não pareces nada. E eu sempre tinha que dizer, isso não é um elogio. As pessoas acham que é um elogio não se parecer, não é? É um absurdo. Como se não parecer fosse melhor que parecer. Tá claro? Aqui a questão, onde está o preconceito aqui bem escondidinho, né? A pessoa não quer ser preconceituosa, ainda quer ajudar, né? A agradar. Mas nem pareces, eu jamais diria. Isso não é um elogio, muito pelo contrário, é ofensivo. E a pessoa está, sem perceber, sendo preconceituosa, porque por trás disso está o elogio de que não parecer é melhor que parecer. Ok? Está claro nesse sentido? Pronto, fiz aqui um parênteses em relação a isso, mas voltando à questão então, não há relação entre essa questão da feminilidade e da masculinidade, tanto no caso de homens como mulheres, ok? Para o caso de serem passivos ou ativos. Nenhuma relação. Então, se me parece aqui que tu estás dizendo, está me parecendo aqui que tu estás dizendo que a Daniela Mercury, por ser feminina, então seria passiva, e uma outra poderia ser então masculina, mais masculina, ativa, isso é uma total fantasia, um delírio, certo? Não corresponde à verdade, ok? Primeiramente, eu não faço a menor ideia se a Daniela é ativa ou passiva, porque isso é como querer saber o que tu, Paulo, fazes com a tua namorada, né? Quais são os fetiches ou fantasias ou etc. que tu tens com a tua namorada, esposo, sei lá o que, no ato sexual com ela. E lá me importa se tu gostas mais daquilo outro, disso, assim, assado, cozido, se tu és no ato sexual com a tua mulher mais dominante ou ela que gosta mais de apitar no jogo e brincar, ela é mais líder na questão. O que me interessa é isso. Isso seria a mesma coisa de eu querer saber, né, isso na questão da tua atividade sexual com a tua companheira, né, seja esposa, namorada ou qualquer coisa assim. Então eu não faço a menor ideia o que é a Daniela Mercury lá, como é que é o caso lá com ela, com a esposa dela. E provavelmente, se alguém faz ideia de como é o meu caso, a minha situação com alguém que eu esteja, quando eu era casado com meu esposo ou com qualquer pessoa que eu venha estar, está delirando, porque como assim, né? Como é que vai saber o que é, se eu sou passivo, ativo, versátil, ou como é que isso funciona? Tá certo? Bem, agora tem uma outra coisa aqui que tu levantas, tu ficas curioso, né? Que provavelmente aqui está a tua pergunta, por que as lésbicas que são femininas, como o caso da Daniela Mercury, mas há aquelas que têm aspecto mais masculino. Por isso eu fico curioso.
Isso é uma questão absolutamente natural. Os homens heterossexuais têm aliás, ficam desesperados quando por alguma razão lhes parece que sua natural feminilidade, que eles desesperadamente reprimem até os calcanhares, né, de alguma maneira se manifesta para que não sejam confundidos com gays. Okay? Os homens gays não têm esse problema. Eles estão lá preocupados se alguém vai pensar se eles são femininos ou não. Tá certo? Então, evidentemente, não recalcam isso. Se eu até me acho razoavelmente feminino, mas pronto, não me reconhecem como tal. Ok, paciência. Né? Seria mais fácil porque eu não precisaria ficar dizendo o tempo todo, quando me perguntam o nome da minha esposa ou qualquer coisa, ficar dizendo, esclarecendo. Se eu tivesse um jeito, provavelmente, mais feminino, já seria mais fácil de deduzir. Ok? Pronto. Mas isso é uma questão que, no caso das pessoas heterossexuais, os homens, tendem a reprimir isso. As mulheres heterossexuais não o fazem. Por isso, muitas vezes, algumas mulheres são confundidas com lésbicas. Porque elas não fazem isso. Existem mulheres um pouco mais masculinas. Que às vezes pejorativamente se referem a elas como mulheres masculinizadas. Tá certo? Elas não estão se importando com isso. Porque elas são mulheres. Mas um homem mais feminilizado já ganha a fama de gay. Tá certo? Pronto. Então, não sei se eu estou me fazendo claro aqui no que diz respeito a isso. Todos nós, ou melhor, existe uma porcentagem de homens e mulheres onde a sua feminilidade ou sua masculinidade se manifestam mais do que no outro. Isso é natural, como muitos outros dos nossos carizes. Tá certo? Então, muitas mulheres, a sua masculinidade se manifesta mais, mas são mulheres héteros, totalmente héteros. Homens, a mesma coisa, a sua feminilidade se manifesta mais, mas já no caso dos homens héteros, as repressões a essas manifestações são ferrenhas. Ok? Então, no caso de homens gays e mulheres gays, também há alguns homens que a sua feminilidade se manifesta mais e, obviamente, qual é o sentido? Reprimir essa feminilidade. Ou no caso de mulheres lésbicas, a sua masculinidade se manifesta mais. Qual é o sentido de reprimir essa masculinidade? Que já romperam com tantos outros padrões ridículos de comportamento, porque vão manter esse tipo de repressão das suas manifestações de masculinidade ou feminilidade. Então, assim, existem mulheres lésbicas ou não, mas no caso, mulheres lésbicas são um pouco mais masculinas, naturalmente, na sua natureza são um pouco mais masculinas. Isso não quer dizer que é porque sejam lésbicas, é só uma manifestação da sua masculinidade. Casualmente são lésbicas, tá claro isso? A mesma coisa no que tange aos homens, ok? Portanto, creio eu que acho que está tudo explicado, certo? Muito bem. Qualquer dúvida, como sempre, é só pedir um esclarecimento. Tá bem? Muito bem, Paulo. Muito obrigado